Nessa aula a gente vai falar como melhorar a gestão financeira do seu negócio de confeitaria. Porque de nada adianta você vender os seus bolos, você precificar, vender os seus bolos, mas não está sabendo administrar o dinheiro da sua confeitaria. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Então, para você ter uma confeitaria, mesmo que dentro da sua casa, bem organizada financeiramente, você precisa primeiro ter um controle financeiro para você evitar prejuízo aí na sua confeitaria. Depois você precisa ter uma rotina organizada para que você aumente a sua produtividade. E por último, você precisa ter estratégias para que você continue mantendo ali os seus ganhos todos os meses e para que você também consiga aumentar aí os seus ganhos sempre e ir escalando o seu negócio. Mas para você fazer tudo isso, você precisa ter uma organização financeira, senão a gente não consegue fazer tudo isso que eu acabei de falar para você. Então, se você trata o seu negócio de confeitaria, ainda que ele seja um negócio caseiro, dentro da sua casa, mas se você trata como uma empresa, você tem muito mais chance de crescer o seu negócio. Então vamos começar falando de controle financeiro. Você precisa ter um sistema ou até mesmo você anotando todas as entradas e saídas de dinheiro da sua confeitaria. Então você precisa ter esse controle. Toda vez que você vende um bolo, você precisa anotar qual foi o bolo que você vendeu, qual o sabor que você vendeu e por quanto você vendeu aquele bolo. Assim como você tem que ter anotado quanto que você gastou no mês com o seu negócio de confeitaria. Então foi na rua comprar um leite condensado e gastou R$ 5,75 no leite condensado. Anota ali no seu caderninho do mês, leite condensado, R$ 5,75. Para que no final da semana, ou no final do mês, ou no final do dia, depende de você, quando que você vai escolher fazer esse balanço, você sente ali e veja direitinho quanto que você está gastando para manter a sua confeitaria. Então vamos supor que no mês inteiro, você anotando quanto que você gastou ali com a sua confeitaria, você foi fazer as contas e você percebeu que você gastou R$ 500 comprando coisas para sua confeitaria, leite condensado, creme de leite, farinha de trigo e tal. E aí você vai olhar no seu caderninho de entrada e vai perceber que você às vezes ganhou R$ 250. Então você teve prejuízo naquele mês, não está batendo ali as suas contas. E aí você vai investigar por que aquilo está acontecendo. Às vezes você vendeu poucos produtos e daqueles ingredientes que você comprou, você ainda tem em casa para produzir mais bolos. Então você não está no prejuízo porque você tem os ingredientes em casa, você só precisa usar esses ingredientes, vender os seus bolos para repor esse dinheiro. Às vezes você vai perceber que você gastou todos os seus ingredientes, ou seja, você gastou de fato aquele dinheiro, você não está com aquele dinheiro parado em casa e vendeu aquele produto. Então, se você gastou R$ 500, vendeu esses bolos todos e quando foi fazer o seu balanço de entrada, você percebeu que só entrou R$ 250, provavelmente a sua precificação está errada, você está vendendo o bolo por um preço muito barato e não está cobrindo o seu custo de produção. Então esse controle é importante para que você entenda como é que está a entrada e saída de dinheiro aí da sua confeitaria. A segunda coisa que você precisa fazer é separar o dinheiro da sua confeitaria do seu dinheiro pessoal. Isso é de suma importância para que você consiga crescer financeiramente o seu negócio. Não adianta você, por exemplo, você ganhou R$ 1.000 na sua confeitaria no mês e esses R$ 1.000 estão na sua conta do banco pessoal e você acaba usando esse dinheiro para tudo que você precisa fazer. Se você precisa pagar uma conta, se você precisa comprar um remédio, se você precisa comprar uma roupa, você vai gastando esse dinheiro que está na sua conta pessoal. E o problema de você fazer isso é que muitas vezes quando você vai precisar desse dinheiro para a sua confeitaria, você já gastou esse dinheiro. Então se você precisa comprar um leite condensado, uma farinha de trigo, ou se você precisa comprar, por exemplo,
algum equipamento novo, se você precisa comprar alguma coisa, você já não tem mais dinheiro. Então, o que eu recomendo fazer é você ter contas separadas. Então, por exemplo, a minha conta pessoal, ela é no Banco Itaú. E eu tenho uma conta no Banco Inter para minha confeitaria. E aí todos os valores que eu ganho de vendas do iFood, de encomendas, de vendas que eu faço a pronta entrega, todos esses valores vão para a minha conta do Inter, vão para a minha conta da minha confeitaria. E aí no final do mês eu passo o mês inteiro vendendo e vai tudo lá para a conta da minha confeitaria. No final do mês que eu vou sentar para fazer a contabilidade daquele dinheiro. Então eu vou sentar, vou ver quanto que eu preciso para repor meus ingredientes. Vou ter sempre uma reserva de emergência, então a minha conta da confeitaria nunca vai estar sem dinheiro, sempre vai ter algum dinheiro lá de reserva de emergência. E o que sobrar eu vou mandar para minha conta pessoal, para que eu possa fazer as minhas coisas pessoais com aquele dinheiro. E é assim que funciona qualquer empresa. Toda empresa precisa ter caixa, precisa ter dinheiro ali para trabalhar o mês inteiro, senão não é possível a gente trabalhar o mês inteiro. Quando você começa a fazer isso, pode dar um certo medo, um certo desespero, porque parece que você está sem dinheiro, a sua confeitaria tem dinheiro e você está sem dinheiro. Mas na verdade, se isso estiver acontecendo por aí, é porque você está vendendo pouco e a sua confeitaria não está dando conta de te sustentar. Então você precisa vender mais, ter mais estratégias de venda, fazer mais divulgação para que você consiga ali durante o mês fazer um bom caixa na sua confeitaria, para quando chegar no fim do mês ou no início do próximo mês, você conseguir ali tirar a sua parte e ainda deixar a parte da sua confeitaria. Fora isso, você ter um controle de tudo que você gasta é super importante. Você tem um controle dos seus ingredientes, você procurar comprar os seus produtos em promoções, você procurar olhar em vários mercados, por exemplo, para ver qual é o mais em conta para você comprar. A embalagem que você compra, você procurar ela em várias lojas para ver qual é a mais barata, de repente olhar pela internet, sempre que você consegue diminuir o custo de algum ingrediente ou de uma embalagem ou de qualquer coisa que você use na sua confeitaria, e esse dinheiro está sobrando no seu caixa. Então é necessário você fazer isso. Também precisa precificar o seu produto corretamente e estar precificando de tempos em tempos. Então, geralmente quando você perceber que algum ingrediente que você usa aumentou muito o preço, já faz de novo a precificação do seu produto para também aumentar o preço do seu produto, e o seu produto está sempre ali compatível com o custo que você tem para fazer esse produto. Então é dessa forma que você organiza financeiramente a sua empresa. Primeiro, tendo conta separada da sua empresa e da sua vida pessoal, para você separar esse dinheiro. Segundo, mantendo um controle financeiro, quanto que você gasta para produzir o seu produto. E terceiro, anotando todas as entradas e saídas de dinheiro diariamente ali da sua confeitaria. Pode ser no seu celular, pode ser no seu computador, pode ser num pedaço de papel e pode ser até mesmo usando um aplicativo aí no seu celular. Anota direitinho tudo que você gasta e tudo que você ganha. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Se você saiu da sua casa, por exemplo, para comprar leite condensado, mas aí você anota o quanto que você gastou de leite condensado, mas você foi de carro e gastou gasolina, anota também o quanto que você gastou de gasolina. Tenha um controle minucioso de tudo que você gasta aí de dinheiro para manter a sua confeitaria rodando todos os meses. E aí você sempre vai lá, uma vez por dia, ou uma vez na semana, ou uma vez no mês, fazer o cálculo de quanto que você gastou e quanto que você ganhou. E esse cálculo tem que estar equilibrado. No mínimo, no caderno de quanto que você ganhou tem que estar 3 vezes mais do quanto que você gastou. Porque quando a gente faz a nossa precificação, por exemplo, que a gente chega no valor de custo, normalmente a gente multiplica esse valor por 3 para poder dar o preço do nosso produto. Então tem que ter ali pelo menos 3 vezes mais do que você gastou. Então se eu gastei R$100 no meu caderninho de entrada, tem que estar ali no mínimo R$300 para bater
que está tudo certo na minha contabilidade. É lógico que, por exemplo, se eu gastei R$ 100 hoje, aí eu fiz a minha produção, congelei os meus bolos, ainda não vendi, estou fazendo esses bolos para vender ali durante a semana, ainda tenho ingredientes sobrando para produzir mais, no final do dia não vai bater esse valor. Então, por isso que eu gosto de fazer esse balanço aí uma vez por semana ou até mesmo uma vez por mês, para eu ter uma noção aí melhor de como que tá a entrada de dinheiro na minha confeitaria, mas eu nunca deixo de fazer esse procedimento. Eu nunca termino um mês sem sentar e avaliar quanto que eu ganhei e quanto que eu gastei naquele mês. E ali mesmo, como eu já estou sentada fazendo isso, eu já aproveito para ver no que eu posso melhorar, para ver qual vai ser a minha estratégia para o próximo mês, para já me organizar para que eu tenha um mês de trabalho muito bom e ganhe bastante. Então é assim que a gente vai ali organizando as finanças da nossa confeitaria. Eu gosto sempre de falar que não basta fazer um bolo para trabalhar com confeitaria. Infelizmente, se você só está dentro da cozinha fazendo um bolo, é o que eu mais gosto de fazer. Mas a gente que trabalha com confeitaria dentro da nossa casa, a gente tem que saber de tudo um pouquinho. Porque como a gente está no início, não tem uma loja enorme, não tem vários funcionários, é tudo a gente que faz. Então a gente tem que saber fazer uma boa compra, saber fazer um bom estoque, saber fazer conta, saber precificar, saber fazer contabilidade, divulgação, marketing. É tudo a gente que faz, mas o objetivo de realizar todo esse trabalho é crescer a sua confeitaria até chegar a um ponto que você possa delegar essas tarefas para outras pessoas, até o seu negócio crescer de uma maneira que você não precise mais, que você possa ter um contador, que você possa ter uma secretária, que você possa ter funcionários na sua cozinha para te auxiliar a fazer todas essas funções. Mas enquanto você está realizando essas funções, você adquire mais um conhecimento para quando chegar na hora que você tiver funcionários para fazer essas funções para você, você saiba avaliar se essas pessoas estão fazendo bem feito ou não. Que você faça esse controle financeiro aí na sua confeitaria, porque é muito importante, e que você cresça o suficiente para que em algum momento você possa deixar de fazer essa função e contrate alguém para fazer para você.